Olá, meu nome é Varley, eu sou integrante do Laboratório John Rawls e hoje eu vou apresentar uma outra videoresenha sobre um artigo publicado na Revista de Direito da Universidade Federal do Paraná, e o título do artigo é Fenomenologia de Edmund Husserl e Direito, Caminhos e Obstáculos. Ele foi escrito por Anselmo Laranja e Elda Bussinger. O Anselmo é doutorando pela Faculdade de Direito de Vitória e juiz em Espírito Santo. E a Elda Bussinger, ela é livre-docente pela UFRJ, mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória e doutora pela UFRJ. Como o nome sugere, esse artigo ele trata da fenomenologia, né, como um método científico, e esse método científico aplicado ao direito. E quais são os caminhos e os obstáculos que esse método sofre quando ele tenta ser aplicado ao direito. Então, inicialmente, os autores tratam com a ideia de que o método em si, ele parte da fenomenologia enquanto ciência, e para isso eles vão analisar a fenomenologia e o direito a partir de três aspectos. Primeiro, a fenomenologia como uma ruptura com o positivismo no século XIX. Depois, a fenomenologia aplicada tanto à ciência jurídica a partir do objeto do direito, quanto à ciência jurídica a partir das interpretações do direito para aplicação na sociedade. E, por fim, os obstáculos e as dificuldades que surgem dessa aplicação da fenomenologia ao direito. Então, os autores iniciam com essa ideia da fenomenologia, ou seja, como ela surge, né? Então, a fenomenologia do Edmund Husserl é essa ruptura com o positivismo em decorrência do rigor e da falha do positivismo de só conseguir provar aquelas coisas sujeitas à experimentação. Então, a fenomenologia do Husserl surge com essa ruptura, com a ideia de que deve-se buscar a essência das coisas, não necessariamente aquilo que está superficialmente exposto. Então, a partir dessa fenomenologia de um modo geral, eles vão analisar uma seguinte reflexão, né? Ou seja, a fenomenologia como uma cientificidade, ou seja, de forma genérica, não necessariamente aplicada ao direito, e ela passa a ser um método através da seguinte reflexão: como essa cientificidade ela trata com a ideia de buscar a essência das coisas, ela pode ser um método para se chegar à própria coisa. Então, a partir dessa reflexão, a fenomenologia ela surge, ou melhor, ela passa para esse papel de método científico, e nesse papel de método científico ela vai ser utilizada então na ciência jurídica. Ou seja, no momento de analisar o que é o direito em si, quais são as fontes do direito, é que você vai utilizar esse método fenomenológico de busca da essência de algo. Então, esse primeiro momento, né, essa questão da ruptura com o positivismo, e depois o segundo momento, que é a importância da fenomenologia para o objeto do direito, para o que é o direito especificamente. Então, em relação a aplicar a fenomenologia a essa esfera da ciência jurídica, eles fazem um contraponto com o positivismo kelsciano, né, ou seja, que encara a fonte do direito unicamente como procedimento estatal. Então, através dos órgãos de elaboração legislativa, você tem a ideia de direito. Então, direito é aquilo que o Estado produz, e a fenomenologia ela vem como a ruptura ao positivismo, ela também é contrária a isso. Mas talvez a contribuição e o ramo da aplicação da fenomenologia ao direito que surge, da onde surgem as maiores dificuldades, é justamente no momento de aplicar a fenomenologia a questão interpretativa do direito. Ou seja, no momento de aplicar uma norma jurídica, o positivismo ele tende a sugerir várias interpretações, as diversas interpretações possíveis extraídas daquele texto positivado. Então, a fenomenologia ela vem na contramão dessa ideia, porque ela pressupõe um conhecimento invariável que já está contido na norma, independente dos conhecimentos exteriores que o aplicador tem no momento de aplicar uma interpretação. Então, a partir dessa ideia de que a norma ela deve ser buscada a essência da norma e não necessariamente as várias interpretações possíveis por questões gramaticais, digamos assim, surge, é claro, essa contribuição, como, por exemplo, a decisão do ministro Celso de Mello, que em determinado julgamento levantou a ideia de que há um conteúdo invariável nos direitos e garantias fundamentais, ou seja, sugerindo que existe uma essência que não está sujeita à interpretação do intérprete, né? E dessa questão, dessa aplicação é que surgem também as dificuldades, que é a verificabilidade e a multabilidade, que são as seguintes. A verificabilidade surge em razão da necessidade de fundamentação das decisões judiciais.
Então, esse processo de se buscar a essência de algo, ele é de foro íntimo e reflexivo pessoal. Então, ele surge essa ele tende a levantar esse problema de como eu vou metodologizar a minha interpretação, a minha busca pela essência. Como é que eu vou transmitir através de escrita, de decisão, esse meu processo interpretativo e reflexivo que me levou a achar a essência dessa norma. E em seguida a mutabilidade, porque a essência de algo, ela pressupõe algo estático, ou seja, invariável, que não modifica, é a essência. Logo, quando eu aplico esse método fenomenológico e essa ideia de buscar a essência em uma norma, eu tendo a levantar uma interpretação que ela não vai modificar. Então, um grande problema seria, por exemplo, o casamento homoafetivo, já que o texto legal ele é muito expresso e se eu, teoricamente, buscasse a essência dele, nós acharíamos uma essência contrária ao casamento homoafetivo e, portanto, não haveria modos de permitir esse tipo de casamento. Então, o primeiro problema é a verificabilidade, em razão das necessidades de fundamentação das decisões, e a mutabilidade, em razão de que o Estado Democrático de Direito ele pressupõe a evolução da sociedade e a modificação das interpretações das relações sociais. E caso eu estabeleça uma essência de uma norma, vai surgir a dificuldade de adequar essa norma futuramente a qualquer tipo de modificação que venha a surgir. Então, essa é a ideia principal do artigo Fenomenologia de Edmund Husserl e Direito, Caminhos e Obstáculos. Esses são os caminhos, aplicar tanto a questão do objeto do direito quanto os obstáculos relativos à verificabilidade e à mutabilidade. Sugiro que leiam o artigo, porque é muito interessante e pode ajudar bastante a interpretar melhor a forma como os autores trabalham o conceito. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.